Oi, oi, cafeinados! Nesses dias eu estava estudando escrita e me deparei com alguns textos em espanhol falando sobre uma técnica de escrever novelas. Lembrando que uma novela é uma história mais curta, né? Normalmente mais curta, que tem poucos conflitos e poucos personagens. Ela não chega a ser um romance, que tem vários conflitos e vários personagens. Eu já fiz um vídeo aqui falando a diferença entre romance e novela. Vou deixar linkado aqui em cima para quem quiser assistir depois. E essa técnica envolve 9 perguntas e 25 capítulos. E aí eu falei, deixa eu ver do que se trata isso aqui. Então vamos conhecer essa técnica das 9 perguntas e 25 capítulos? E aí, que tal um café? Para quem não me conhece, eu sou a Nath. Eu sou escritora de Usar de Luísa, Matérias do Coração e Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui. E hoje a gente vai falar sobre escrever novela e mais ainda sobre uma técnica aí das nossos irmãos que falam espanhol. Não sei exatamente de onde veio, né, esse texto inicialmente, mas de 9 perguntas e 25 capítulos. Vamos ver do que se trata essas 9 perguntas. Esse vídeo ele vai estar dividido justamente em 3 partes, que vai ser as 9 perguntas, os 25 capítulos e uma análise ali do que se trata tudo isso que a gente acabou de ver. Então vamos começar com as 9 perguntas que você tem que se fazer para escrever a sua novela. Veja que é importante a ordem dessas perguntas, por isso que eu vou numerá-las, porque depois na hora de escrever os capítulos a gente vai usar diretamente a pergunta número X, tá? Então, se você estiver anotando, já anota com número também. A primeira pergunta é: por que você escolheu esse protagonista? Então, no caso, você já tem que ter um protagonista em mente, mas acho que você já tem. Por que ele é tão especial, né? Você tem que pensar para responder essa pergunta. Por que ele é o protagonista dessa história? Por que você vai contar a história dessa pessoa e não de outra? Pergunta número 2. O que o protagonista está fazendo nesse momento? Na história, né? Não é nesse momento específico, mas na história. E essa pergunta tem a ver com foque no que importa na história para esse momento. Não foque no passado desse protagonista agora, sabe? Você vai lidar com o passado dele daqui a pouco, na hora de escrever. Então imagine o que ele está fazendo agora, como é a vida dele agora. Depois você pensa como ele chegou até ali. Pergunta número 3. Quais são os fatores que criam o conflito para o seu personagem? Toda história precisa de um conflito forte, né? Então, que forças estão atacando esse personagem? O que está criando o conflito na vida desse personagem? O que está fazendo a vida dele dar reviravoltas? Pergunta número 4. Qual é a meta? Qual é o objetivo do seu protagonista? Você tem que ser bem claro consigo mesmo na hora de definir esses objetivos, tá? Tenta não ir para maniqueísmos, né? Tipo, o objetivo dele é salvar o mundo porque ele é muito bom. Sabe, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tenta pensar o objetivo desse protagonista. Ele quer ser rico para poder sustentar a família, né? E aí você vai pensar, mas quais meios ele vai usar para ser rico? Então, qual é a meta? Qual é o objetivo desse protagonista? O que ele quer alcançar? Pergunta número 5. Quais são os obstáculos que o seu protagonista vai encontrar para alcançar esse objetivo? Como a gente está falando de uma novela, a gente vai falar de mais ou menos 3 obstáculos, né? Para que a gente não se estenda muito e você não se perca também, né? Que tudo condiza com a história. Então, lembra, toda ação tem uma reação, né? Toda coisa que dá errada tem que ter uma solução. Seja ela ruim, seja ela boa, mas tem que ter ali uma resolução. Então, quais são esses obstáculos? Pergunta número 6. Quais são as características, as qualidades do seu personagem que o ajudam a solucionar os problemas, a vencer esses obstáculos, né? Que o ajudam no caminho de alcançar a sua meta, o seu objetivo, tá? E quantas características, tipo, não tem um número certo para você falar. Mas, por exemplo, se ele é bom em matemática, se ele é um bom matemático, né? E tá crescendo ali na carreira disso,
ele vai conseguir solucionar um problema que tem a ver com economia, que tem a ver com matemática, né? E tal. Agora, ele vai estar ali fora do seu lugar de poder solucionar um problema se tem a ver com força bruta, por exemplo, se isso não for uma qualidade dele, né? Óbvio. Então, você precisa dar qualidades para o seu personagem ligadas aos problemas que ele vai ter que resolver, tá? Ou não. Mas aí a gente tá falando de uma tragédia, né? A gente não tá falando de um arco positivo. Aqui a gente tá falando de um arco negativo, onde o personagem não vai ter qualidades o suficientes, competência o suficiente para resolver os problemas que são dados para ele. E aí a gente tá em uma tragédia. Então, você tem que decidir primeiro se você quer uma história feliz, né, ou uma história triste. E aí decidir quais são as características do seu personagem. Pergunta número 7. Como o seu protagonista vai mudar ao longo da história, né? O protagonista, ele normalmente sai de um ponto A, sofre tudo que a história dá para ele sofrer e vai para um ponto B. E qual é esse ponto A e qual é esse ponto B dele internamente e externamente? É isso que você tem que decidir. Pergunta número 8. Quais são os sacrifícios que esse protagonista terá que fazer? O caminho dele, a jornada desse protagonista, ela é dura, tá? Então, ele vai ter que fazer sacrifícios para alcançar aquela meta que você já definiu. Então, qual vai ser esse sacrifício? Lembrando que quanto maior o sacrifício, né, mais heróico é esse seu protagonista, né? Tanto que existem sacrifícios de vida em várias histórias. E a nona e última pergunta é: o que você pretende dizer com essa história? Então, qual é a mensagem que você quer passar? E eu vou mais além dessa nona pergunta, vou colocar uma 10ª pergunta, que é: por que é você que vai contar essa história? E por que você vai passar essa mensagem específica que você quer passar? São perguntas importantíssimas para a gente responder antes de começar a escrever, antes de desenvolver uma história. Porque às vezes a gente, nessa última pergunta, vai perceber que não é a história que a gente precisa contar. Porque a gente, cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem o que você pode dar à história. E às vezes aquela história você não pode incluir nada nela, mas tem outra que sim. Essas foram as 9 perguntas desse esquema. Agora a gente vai falar como é que você vai escrever os 25 capítulos da sua novela em cima dessas perguntas. Mas se você já está gostando, se essas perguntas já foram de utilidade para você, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. E se você ainda não é um cafeinado, vem se tornar um cafeinado também, deixa a inscrição aqui no canal. Aqui a gente fala muito sobre narrativas, sobre livros, filmes, tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos à organização desses 25 capítulos. A primeira parte da história é o capítulo 1 ao 6, que é a introdução dessa história e a introdução do protagonista. A gente vai introduzir aqui o protagonista e o conflito. Lembra que a gente respondeu perguntas tanto sobre o protagonista quanto sobre o conflito. No capítulo 1, a gente já vai introduzir os dois por cima, mas já vai introduzir os dois. Você não precisa responder assim de cara, tipo, qual é o conflito? Isso vai acontecer. Não precisa. Você pode colocar ali no capítulo 2 e 3 de forma mais pungente qual é o conflito, tá? No 1, você vai deixar ali por cima qual é. E aí no capítulo 5, você teria que apresentar a meta, qual é o objetivo desse protagonista, tá? Então, a pergunta número 4 estaria ali no capítulo 5. E aí é óbvio, né, que a gente vai ter ali um embate, né, muito provavelmente, porque o conflito e o objetivo do protagonista, eles não vão se bater, por isso que é um conflito. Então, esses 6 primeiros capítulos justamente é para introduzir esse embate entre a meta, o objetivo do seu protagonista e o conflito da história. Os capítulos 7 a 18, que é o desenrolar da sua história, o desenvolvimento da sua história, eles vão estar ligados diretamente às perguntas número 5 e 6, né? Que é: quais são os obstáculos que o protagonista vai ter que vencer? Então, você vai desenvolver 3 obstáculos ali, você vai desenvolver esses obstáculos nesses capítulos de 7 a 18.
né? E é claro quais são as qualidades que o seu protagonista tem ou não tem para contornar esses obstáculos, né? Então, a cada obstáculo ele precisa contornar. Aí, para surgir outro, precisa contornar. Para surgir outro, precisa contornar. Então, dos capítulos 7 a 18, é isso ali que você vai estar desenvolvendo na sua história. E, finalmente, a gente tem o desfecho da história, né? Dos capítulos 19 a 25, que é onde você vai mostrar qual foi a mudança ocorrida no seu personagem, ou seja, que é onde você vai responder a pergunta número 7. Lembrando que para mostrar a mudança, você lá no começo, lá nos capítulos introdutórios, você precisa ter apresentado um personagem diferente do que você vai apresentar agora no final, tá? Não esqueça disso, é muito importante. E a pergunta número 8 do sacrifício você vai colocar no capítulo 23, tá? De acordo com essa fórmula, assim, tem o capítulo certo para você colocar o sacrifício dele. Então, no capítulo 23, você vai colocar o sacrifício que esse personagem fez para conseguir, né, esse objetivo dele. E, né, capítulo 25, você vai responder tanto o final, né, na mudança, quanto vai deixar ali a mensagem que você quer passar, lógico, de uma forma não fabulosa, né? Não vai dar de mão beijada para o leitor. Ele vai ter que interpretar a sua história para poder pegar a mensagem que você quis passar, mas no capítulo 25 é onde você finaliza a história, finaliza a jornada desse protagonista e todos os conflitos que você criou no desenrolar. Parece ser uma fórmula, assim, razoavelmente simples de se seguir, né? Então, eu vou fazer um desafio para mim mesma e eu quero a companhia de vocês nesse desafio. Toda segunda-feira, a partir do dia 6 de maio, que é depois que eu volto da Bienal da Bahia, eu vou fazer algumas lives toda segunda-feira à noite, escrevendo uma novela, seguindo a fórmula das 9 perguntas e 25 capítulos. E eu quero a companhia de vocês nesse Escreva Comigo. Então já marque aí na agenda de vocês que nas segunda-feiras, a partir do dia 6 de maio, eu estarei ao vivo fazendo um Escreva Comigo e você pode vir trabalhar comigo a partir das 19 horas, né? A gente vai fazer aí por volta de 2 a 3 horas de live. Essa é a minha meta aí de escrever toda segunda-feira, usando essa fórmula para a gente ver se realmente dá certo, qual é o resultado disso, que novela que vai sair no final disso, né? Vamos ver o que vem por aí. O que vem por aí usando essa fórmula das 9 perguntas. E, basicamente, né, analisando o que são essas perguntas e o que são esses 25 capítulos, o que a gente monta no final disso tudo é uma escaleta, né? No primeiro passo é uma escaleta, porque a gente vai ter que definir tudo que vai estar em cada capítulo e qual pergunta vai estar respondida em cada um deles. E, querendo ou não, a gente também usa muito aqui da jornada, nem diria da jornada do herói, mas dos 12 passos de uma história básica, né? Porque a gente tem sacrifício, a gente tem a introdução ao conflito, né? Então, a gente tem ali um pouquinho da jornada do herói. O que eu achei muito interessante nessas 9 perguntas é que a gente consegue desenvolver muito bem o personagem principal, né? O protagonista dessa novela. E é uma coisa que eu percebo muito lendo novelas, assim, em geral, muitas vezes publicadas de forma independente, que o protagonista ali não é tão bem desenvolvido e ele não tá tão junto de um conflito forte para ele, né? Então, eu acho que responder essas perguntas pode ajudar muito quem tem dificuldade mesmo em desenvolver um protagonista forte com um conflito forte, porque elas vão te ajudar a fazer essas duas coisas juntas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês usem essas fórmulas e também fico aguardando vocês a partir do dia 6 de maio à noite para a gente fazer essas lives de escritas. Eu desafio vocês também a usar essa fórmula das 9 perguntas junto comigo nessas lives. Vamos ver qual vai ser o resultado de todo mundo? Quem sabe, né, no mês de julho a gente não tem algumas boas novelas novas prontas para serem publicadas. Um beijo e não esquece de enviar esse vídeo
para aquela sua amiga escritora, para aquele seu amigo escritor, para aquele seu amigo que gosta de narrativas, tá bom? A gente se vê na próxima.